O Salmo 135 é de autoria desconhecida, mas pela leitura dele se entende que esse salmo foi escrito por um grupo de autores anônimos que pertenciam ao grupo dos levitas e aos músicos do templo. O... A autoria exata não é mencionada no texto, mas o conteúdo do salmo sugere que ele foi composto para exaltar a soberania e a grandeza de Deus num período de adoração no templo. O título desse salmo na Bíblia original, no texto massorético, é Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. Esse é o título na Bíblia original. Na versão da Almeida, você encontra como título desse salmo, Louvai o Senhor. E na versão da NVI, que é a nova versão internacional, o título desse salmo é Louvem o Senhor. Então nós percebemos que os títulos que são dados para esse salmo estão relacionados a louvar ao Senhor. Esse salmo, ele é um salmo que tem três temas principais. O primeiro tema principal é a soberania de Deus, porque ele fala que foi Deus que fez coisas, que criou os céus, que criou a terra e que deu vitória para o povo de Israel em muitas situações. Depois, esse salmo, ele fala que os ídolos não podem fazer nada, porque tem um texto aqui, um trecho que nós vamos ler daqui a pouco, que fala que os ídolos, eles têm mãos, mas não fazem nada, têm pés, mas não fazem nada, que eles não podem fazer nada, são apenas obra das mãos dos homens. Então só Deus é verdadeiramente soberano e tem todo o poder. E esse salmo, ele também fala que Deus é fiel com o povo de Israel. Porque ao mesmo tempo em que o salmo fala que Deus é grande e que fala que Deus deu vitória para o povo de Israel, ele está dizendo que Deus é fiel para com o seu povo. Ele é soberano porque ele tem todo o poder e ele é fiel porque ele está dando vitórias sobre os egípcios, sobre muitos reis que foram derrotados porque Deus estava com o povo de Israel, sendo fiel com Israel, e que os ídolos, que são os outros deuses, não podem fazer nada. Então existe a futilidade dos ídolos. Por essa razão, por Deus ser soberano, por Deus ser fiel com o seu povo, vale a pena louvar a Ele. Então esse salmo é: louvem o Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele é fiel com Israel, porque os outros deuses são fúteis e não servem para nada. Então, de tudo isso, devemos sempre louvar ao Senhor. Então, resumindo, são quatro temas principais: a soberania de Deus, 2, a fidelidade de Deus para com Israel, 3, a futilidade dos ídolos e 4, louvem e adorem ao Senhor, porque Ele é soberano e fiel e os outros deuses, os ídolos, são todos fúteis. A estrutura desse salmo pode ser dividida em quatro partes. A primeira parte, louvar a Deus. Versículo 1: Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor. 2: Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Verso 3: Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Então, nesses primeiros três versículos, nós vemos uma introdução para louvar a Deus. Veja que ele fala: louvai o Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai-o, servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus,
Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Várias vezes o salmista que escreveu esse Salmo 135 apresenta essa introdução onde ele insiste: louvem, louvem, louvem ao Senhor, honrem a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é agradável, louvem ao Senhor. A segunda parte exalta a soberania de Deus, mostra que Ele é soberano. Vai dos versículos 4 até o versículo 7. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar. Veja que no versículo 4 ele já fala que Deus escolheu Israel, que Deus deu uma preferência, que Deus escolheu o seu povo, que Deus colocou os seus olhos para guardar o seu povo. Versículo 5: porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. 6. Tudo o que o Senhor quis, ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. 7. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Então, aqui dos versículos 4 até o versículo 7, nós vemos a segunda parte. Deus está com Israel, né? Louvem a Ele. Por quê? A primeira parte, do versículo 1 a 3. Louvem a Ele, louvem ao Senhor. Por quê? A segunda parte. Porque Ele é o nosso Deus. Ele nos escolheu para sermos o seu tesouro peculiar, que é o que está no versículo 4. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel, para seu tesouro peculiar. Ele nos escolheu para sermos dele, e ele é grande acima de todos os deuses, como está escrito no versículo 5. Tudo o que ele quis, ele fez, porque ele é o Criador. Ele criou os céus, ele criou a terra, e ele criou os mares e todos os abismos. E é ele que manda nos vapores, nas extremidades da terra, manda nos relâmpagos para a chuva, e ele que manda nos ventos dos seus tesouros. Então, esse Deus, ele é soberano, ele é todo-poderoso. Essa é a segunda parte, versículos 4 a 7. Deus nos escolheu para seu povo e ele é acima de todos os deuses. Ele criou todas as coisas, os céus, a terra, os mares, os abismos. Ele domina sobre os vapores das extremidades da terra, sobre os relâmpagos e sobre os ventos. Ele tem todo o poder, ele é soberano e ele está acima de todos os deuses, como diz o versículo 5. Agora vem a terceira parte, que vai do versículo 8 até o versículo 18. Essa é a maior parte desse salmo, que faz uma comparação entre Deus e os ídolos. Vamos ler aqui versículos 8 a 18. Foi ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até aos animais. Versículo 9. Que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. Verso 10. Que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis. Versículo 11. A Seom, rei dos amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. Versículo 12. E deu a sua terra em herança para Israel, o seu povo. Versículo 13. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. 14. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. 15. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens. 16. Tem boca, mas não falam.
têm olhos e não veem. 17. Têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. 18. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Então, aqui, no versículo 8 ao 18, nós vemos a terceira parte, que é uma comparação de Deus com os ídolos. Ele começa essa parte falando no versículo 8 e 9 que Deus feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até os animais, e operou sinais e prodígios no meio do Egito contra os seus servos. Quando ele fala isso nos versículos 8 e 9, ele está lembrando que os deuses do Egito não foram capazes de parar o Deus de Israel. Depois, nos versículos 10, 11 e 12, ele fala que foi Deus que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis. Quando nós lemos a história anterior, nós vemos que o povo de Israel foi até as terras dos amorreus e venceram o rei Seom e venceram o rei Og, que era rei de Bazã, e todos os reinos de Canaã. Deus foi dando vitória para o povo de Israel, para que eles fossem tomando posse das terras de Canaã. E Deus colocou o povo de Israel naquele território. Então ele fala no versículo 12 ali: e deu a sua terra, a terra deles, dos amorreus e do povo de Bazã, em herança para Israel, que era o seu povo. Isso mostra que Deus é soberano, que ele tem poder sobre os deuses das outras nações. Por isso que nos versículos 13 e 14 ele exalta mais uma vez o nome do Senhor. Ele fala: o teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Em outras palavras, nós estamos lembrando que lá no passado o Senhor deu vitória para Israel contra o Egito. Depois, o povo teve que ir tomar terra, tomar posse das terras que o Senhor havia prometido. E o Senhor, mais uma vez, estava presente. E o Senhor, hoje, quando nós estamos aqui no templo adorando, ainda é o nosso Deus. Então o Senhor, ele permanece sempre, ele perpetuamente para sempre, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Ele está dizendo: o Senhor será também, continuará sendo o Senhor das próximas gerações, o Senhor está conosco em todo o tempo. Versículo 14: pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Veja que ele fala no futuro. O Senhor veio de geração em geração e o Senhor estará lá na frente julgando o seu povo. E se alguma coisa ocorrer de mal, o Senhor se arrependerá em atenção aos seus servos, ou seja, Deus está conosco, cuidando de nós. Agora, e por isso vale a pena louvarmos ao Senhor. Agora, os ídolos, do versículo 15 ao 18, os ídolos das nações, eles são prata e ouro, são obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Ou seja, que quem confia nesses deuses, nesses ídolos, fiquem também sem resultados, fiquem também sem vitórias, fiquem também como pessoas que não conseguem obter nenhum resultado e nenhuma resposta, já que confiam nesses deuses. E a última parte, que é o versículo 19 até o versículo 21, o salmista aqui fala que nós devemos tomar uma atitude, que nós devemos louvar ao Senhor. Versículo 19: casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Verso 20: casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. 21: bendito seja desde Sião o Senhor que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Então, nos versículos 19 a 21, existe uma chamada, uma convocação para que o povo louve ao Senhor, porque esse Senhor é soberano e é fiel ao povo de Israel, então louvem a Ele.
louvem a Ele. Então, essa é a estrutura do Salmo 135. Louvem ao Senhor, versículo 1 ao 3, porque o Senhor escolheu Israel como seu povo, então a fidelidade do Senhor. O Senhor é fiel em relação a proteger o seu povo e nós devemos exaltar a sua soberania. Ele é soberano e fiel. Depois dos versículos 8 ao 18, a futilidade dos ídolos. Eles são fúteis, eles não fazem nada, o Senhor é que deu vitória. Então, louvem ao Senhor, versículo 19 ao 21. O livro de Salmos, ele no texto original da Bíblia se chama Tehillim. Tehillim se escreve Tehillim e Tehillim significa louvores. Então, os salmos para o povo do judeu correspondem ao livro dos louvores. Mas os salmos foram compostos ao longo de vários anos de história. O livro de Salmos ele é uma reunião de várias orações, várias poesias, várias canções, vários cânticos, várias lamentações, várias instruções, várias imprecações que foram escritas por vários autores e que foram sendo coletadas e reunidas ao longo do tempo até formar-se o livro dos Salmos. O livro dos Salmos foi formado por partes. Por isso que quando você abre a sua Bíblia, talvez você encontre ali livro 1, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. Porque o livro dos Salmos foi sendo composto ao longo do tempo. O livro 1 tem do Salmo 1 até o 41. Todos esses salmos foram escritos pelo rei Davi. Depois, o povo reuniu o Salmo 42 até o 72 e formaram o livro 2. Depois, o povo foi reunindo os Salmos 73 até 89 e formaram o livro 3. Depois, eles coletaram mais salmos e formaram o livro 4, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. E, por fim, eles reuniram o Salmo 107 até o Salmo 150 e formaram o livro 5. Então, quando você abre algumas Bíblias, você vê ali que na frente do Salmo 1 está escrito livro 1 dos Salmos. Quando você abre o Salmo 42, você vê lá livro 2. Quando você vê o Salmo 73, em cima dele está escrito livro 3. Quando você vai no Salmo 107, você vê lá no Salmo 90, livro 4. E quando você vai no Salmo 107, tem lá livro 5. Esses livros que você lê na sua Bíblia representam isso. O livro dos Salmos ele não foi escrito de uma única vez. Ele é um livro que abarca muitos anos de história do povo de Israel. Por exemplo, o Salmo 90 foi escrito por Moisés. E Moisés viveu muitos anos antes do rei Davi. Mas o livro de Salmos começa do Salmo 1 ao 41 e todos eles foram escritos por Davi. Por que é assim? Porque provavelmente na época do rei Davi é que começaram a formar o livro dos Salmos. E quando eles formaram o livro dos Salmos, os primeiros salmos que eles tinham, que eles encontraram facilmente, foram os salmos de Davi, porque Davi escrevia e deixava ali os salmos. Então eles pegaram aqueles salmos todos e reuniram o primeiro livro, e reuniram 41 salmos. Depois eles encontraram os salmos que foram escritos pelos filhos de Coré, o Salmo 42 até o Salmo 49. Os filhos de Coré também escreveram os Salmos 84, 85 e 87. E quando eles foram, mas num primeiro momento, eles encontraram os Salmos 42 ao 49 para formar o livro 2. E depois encontraram mais salmos de Davi, que são do Salmo 51 até o 72.
encontraram um salmo que foi escrito por Asaf, que é o Salmo 50, e colocaram ali no meio e formaram o livro 2. Então o livro 2 tem o Salmo 42 ao 49 que foram escritos pelos filhos de Coré, o Salmo 50 que foi escrito por Asaf e o Salmo 51 até o 72 que foram escritos por Davi, com duas observações. O Salmo 66, 67 e 71 não se tem certeza que foi Davi que escreveu, mas eles são atribuídos a Davi por causa da forma como eles foram escritos. E o Salmo 72, alguns dizem que foi Salomão que escreveu, mas o último versículo do Salmo 72 fala: findam-se aqui os salmos de Davi. Então, pode-se entender que foi Davi que o escreveu. Depois eles reuniram os salmos de Asaf, dos 73 a 82, e encontraram mais um salmo de Davi, que é o 86, e encontraram mais alguns salmos dos filhos de Coré, que são o 84, 85, 87, e encontraram o Salmo 88, que foi escrito por Emã, e o 89, que foi escrito por Etã, e juntaram tudo isso e formaram o livro 3 e acrescentaram no livro dos Salmos. Depois, eles encontraram o Salmo 90, que foi escrito por Moisés, que fala sobre a brevidade do tempo, que nós vivemos em média 70 anos e quem chega aos 80 chega com cansaço e enfado. Depois encontraram o Salmo 91, encontraram o Salmo 103, que foi escrito por Davi, e encontraram vários escritos de vários compositores que escreveram os Salmos 92 até o Salmo 106, porque o livro 4 dos Salmos tem muitos salmos, a grande maioria, sem se saber quem são os autores, e formaram o livro 4. Por último, reuniram vários salmos de Davi, o Salmo 122, o Salmo 124, o Salmo 131. Eles foram encontrando salmos de Davi que não haviam sido encontrados quando formaram o primeiro livro e foram coletando para completar o livro 5 dos Salmos. Salmo 105, dos Salmos 107 até o Salmo 150. Portanto, percebe-se que o livro de Salmos ele abarca um longo período histórico de Israel. Ele abarca salmos que foram escritos desde Moisés, que foram escritos pelo rei Davi, que foram escritos por Salomão, depois que foram escritos por levitas como o Emã, que escreveu o Salmo 88, e o Etã, que escreveu o Salmo 89. Você vê o nome dessas pessoas em 1 Crônicas, capítulo 6, que fala a respeito da lista dos levitas e aparecem os nomes de Emã e de Etã, e depois reuniram vários salmos de vários escritores anônimos que certamente eram levitas, que eram responsáveis pela adoração no templo e que foram reunidos para formar o livro dos Salmos. Então, o livro dos Salmos, ele é um livro de louvores, ele contempla vários assuntos, ele é um livro que mostra como cada uma dessas pessoas se relacionava com Deus, como eles louvavam a Deus, como eles tinham incertezas e dúvidas. O rei Davi, no Salmo 13, fala: até quando o Senhor se esquecerá de mim? Como eles sentiam angústia também. O Salmo 102 fala: por que que eu estou aflito? E fala de angústia, fala a respeito de louvarem ao Senhor nos momentos de alegria. E fala que eles esperam que Deus faça justiça com relação aos seus inimigos. O Salmo 109 apresenta uma imprecação. O que é uma imprecação? São orações que pedem a destruição do inimigo. Davi escreveu o Salmo 109 e pediu que o Senhor coloque outro acima do meu inimigo, que os seus filhos sejam órfãos, que a sua esposa seja viúva, que Satanás esteja à sua direita. Quando ele pede isso, ele está dizendo: Deus, o meu coração deseja a vingança, a destruição dos meus inimigos. Mas essas imprecações são manifestações de sinceridade nas orações a Deus. Sempre
Os salmistas escreviam isso e depois diziam: porém, seja o Senhor aquele que toma a justiça. Nós não podemos fazer orações, imprecações hoje, porque já no tempo dos salmistas, eles falavam as imprecações para mostrar sinceridade nas orações, mas eles sempre deixavam isso, a vingança, nas mãos do Senhor. Existe o Salmo 94 que fala: só ao Senhor pertence a vingança. Só ao Senhor pertence a vingança. Existe a recomendação de Jesus em Mateus 5,44: amai os vossos inimigos. E existe o exemplo de Jesus, quando estava na cruz sendo crucificado, ele disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então a Bíblia deve ser lida na sua unidade. Você não pode retirar um trecho e dizer: pode orar para matar os seus inimigos. Você tem que ler aquele texto e ver o que a Bíblia toda diz a respeito desse tema. E quando você lê a Bíblia toda como uma unidade, você vê que o Salmo 94 fala: só a Deus pertence a vingança. Que Jesus recomendou para amar os inimigos e que Jesus deu exemplo orando pelos seus inimigos. Então você consegue entender que os salmistas, quando eles fazem essas imprecações, eles estão desabafando e dizendo: Senhor, a vontade que eu tenho é essa, porém, seja o Senhor aquele que realiza a justiça. A justiça pertence exclusivamente a Deus. Aos cristãos cabe dizerem: Senhor, ajuda-os para que parem de serem maus, que eles se convertam, que eles mudem de vida e que a justiça pelos atos que praticam seja do Senhor e exclusivamente do Senhor. Então, os Salmos são um livro que trata desses assuntos. Por último, o livro 5 dos Salmos tem 3 coletâneas. Tem 3 informações. A primeira é no livro 5 que você encontra o menor salmo da Bíblia, o meio da Bíblia e o maior salmo da Bíblia. O menor salmo é o meio da Bíblia está no Salmo 118. O maior salmo é o 119. Segunda informação: no livro 5 existe um conjunto de salmos que se chama Halel egípcio. O Salmo 113 até o Salmo 118 formam os salmos que se chamam Halel egípcio. Halel se escreve Hallel. E Halel egípcio significa os salmos de adoração a Deus pela derrota dos egípcios. Esses 6 salmos são cantados quando o povo de Israel sobe em peregrinação para Jerusalém nas festividades da Páscoa. Eles cantam esses salmos, os 113 até os 118, porque são salmos que recordam que foi Deus que deu vitória para o povo de Israel, arrancando-os da escravidão do Egito. O povo passou por um período em que eles adoravam a outros deuses, quando eles estavam na terra de Israel. E o profeta Jeremias várias vezes foi usado por Deus para avisar ao povo de que eles deveriam tributar a vitória e a libertação da escravidão apenas a Deus. O povo não ouviu, então Deus colocou o povo de Israel durante 70 anos no cativeiro. Nabucodonosor foi até Jerusalém, queimou a cidade e os levou como escravos, e eles ficaram 70 anos como escravos. Deus disse para Jeremias: já que eles adoram outros deuses, eu vou arrancá-los dessa terra prometida que eu os coloquei, vou deixá-los como escravos, para que eles adorem outros deuses à vontade, para que se arrependam. Durante o período do cativeiro dos 70 anos, o povo se arrependeu, e quando eles voltaram para a terra prometida, a terra de Israel, eles escreveram esses salmos 113 a 118 e começaram a dizer: foi o Senhor que nos tirou do Egito. E a terceira e última informação sobre o livro 5 dos Salmos. O Salmo 120 até o Salmo 134 formam 15 salmos que fazem parte do chamado Cântico dos Degraus, que também são conhecidos como Cânticos de Peregrinação, que também são conhecidos como Cânticos de Romagem, porque os Salmos 120 até o 134 são os salmos que o povo de Israel canta
quando sobe para Jerusalém na época das festividades da Páscoa, da festa do Pentecostes e da festa dos Tabernáculos. O povo comemora todos os anos essas três festas e o povo vai até Jerusalém para se reunirem para adorarem a Deus nessas festas. Como Jerusalém fica numa região de montanha, chamam-se Cântico dos Degraus porque eles sobem para lá. Existem até algumas bíblias que chamam esses salmos do 120 ao 134 de cânticos das subidas. Justamente por isso, porque o povo sobe para Jerusalém para participar dessas três festas. E essa é a meditação do Salmo 135. Hoje é dia 14 de dezembro, nós sempre fazemos a leitura de Provérbios todos os meses, porque Provérbios tem 31 capítulos e você consegue ler todos os dias um capítulo de Provérbios. Nos meses que tem 30 dias, você lê o capítulo 30 e 31 no dia 30, e em fevereiro, que tem 28 dias, você pode separar os capítulos 27 ao 31 para ler nos dias 27 e 28, e com isso você consegue ler Provérbios uma vez todos os meses. Quem medita em Provérbios todos os meses por 2 anos e pratica, consegue tomar decisões mais inteligentes. E quem faz isso por 5 anos prospera em todos os seus caminhos. Por isso nós sempre fazemos a leitura de Provérbios. Nós começamos a ler esses salmos no dia 1º de agosto. Chegamos hoje a 14 de dezembro no Salmo 135. Vamos encerrar esse ano lendo todo o livro de Salmos. Vamos chegar até o Salmo 150. Faltam agora apenas mais 15 salmos. E vamos terminar o livro de Salmos. E junto com a leitura de Salmos, em todos os meses, no mês de agosto, de setembro, de outubro, no mês passado de novembro e nesse mês de dezembro, nós estamos colocando um vídeo de provérbios, que é o provérbio do dia, para podermos meditar em provérbios. Hoje é dia 14 de dezembro, então eu vou deixar aqui no canto esquerdo um vídeo sobre Provérbios 14. E do lado direito tem um botão para que você possa se inscrever no canal. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Permaneça sempre na leitura de Salmos, de Provérbios, mas não só desses livros. Leia também os outros livros da Bíblia. Reserve um tempo para que você leia toda a Bíblia e receba a renovação espiritual de maneira constante. Aqui no canal, na seção das playlists, nós fizemos a leitura de vários livros. Você pode acompanhar Colossenses, Filipenses, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª João. Procure ler a palavra. Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. Amém.